eu descobri quem realmente era a persona dela, tanto é que depois que a gente terminou, se nada disso tivesse acontecido, depois que a gente tivesse terminado a trilha, eu ia falar pra ela, ó, você é uma pessoa que não quer companhia junto comigo. E daí eu vou estar contando aí todo o meu relato, toda a história aí por trás, o que que eu fiz, o que que eu pensei e as ajudas que eu obtive também, né? Porque enquanto estava lá eu também não estava sozinho, né? Enfim, essa é mais a minha história. Vamos falar bastante, então, contigo sobre isso. E uma personagem muito importante nessa história toda é tua irmã, né? Queria que ela se apresentasse também e contasse para o pessoal que ainda não conhece por que que ela está aqui. Eu me chamo Renata, eu sou irmã do Roberto e durante a busca de resgate fui eu que eu que recebi a primeira informação de que ele estava desaparecido ali no pico, né? E fiz a organização da família, com a logística da família, o que cada um iria fazer. Fiz a organização da mídia também, passando informações dos bombeiros, passando as informações que eu ia recebendo, né? E coordenando toda essa questão aí de sentimentos e enfim, todo esse processo. Roberto, então vamos tentar colocar numa linha do tempo, desde a ideia de se fazer essa trilha, a preparação, como foi, começa do começo até a parte que vocês se separam, e aí a gente começa já a introduzir teu irmão e o Luciano na conversa, por favor. Exato, tá bom. A ideia de a gente começar a trilha ali veio no Natal, né? Então, essa ideia veio a gente havia já se em dois encontros, né? Tava ali conhecendo a pessoa e aí ela me veio, me contatou, perguntou o que que eu faria de ano novo ali pelo Natal e ela me deu a ideia ali de subir até o Pico Paraná, né? Ver o último pôr do sol de 2025 e vinte e cinco e o primeiro nascer do sol de 2026, né? Tomar o banho de cachoeira, limpar as energias ali, né? E eu gosto de aventura, eu gosto dessa sensação também, estar em contato com a natureza. Então eu falei, vamos, claro, né? É a primeira vez também que eu ia fazer o Pico Paraná. Todas as minhas coisas, marquei o local onde a gente ia se encontrar, né? Que era no terminal aqui mais próximo de Curitiba. A gente pegou o ônibus, fomos até outros terminais até chegar próximo ali da região do Pico Paraná. A gente parou numa BR, né? Ali próximo e após descermos essa BR, a gente estava com mais coisa que o necessário, né? Aí a gente fez a verificação do que a gente realmente ia necessitar e deixamos uma parte separada no meio da trilha ali, né? Uma bolsa separada no meio da trilha e fomos só com o realmente necessário subir até a parte ali, ó, da fazenda do Pico Paraná, né? E ali, até chegar lá, foram bastante tempo de caminhada mesmo, né? Foram 7 quilômetros andando até chegar à fazenda. No momento que a gente chegou da fazenda ali, eram meio-dia, mais ou menos. Fui perguntar, a primeira coisa que eu fui fazer foi perguntar para as pessoas como que funcionava o Pico Paraná, se estava aberto, se havia sinalização. Os da fazenda ali, eles comentaram, olha, esse tempo, essa época do ano, ela é uma época meio perigosa por conta de raios, de animais peçonhentos, né, por conta do verão, e a condição climática lá em cima, ela muda totalmente, né, ela não é como se estivesse embaixo, ali na base, né. Tem pessoas que mudam a placa para fazer meio pegadinha, sabe? Tipo, confundir a pessoa mesmo, né? Aí, antes de entrar, a gente tomou um banho de cachoeira para poder lavar as energias que a gente chegou também, né? Se alimentamos e começamos a fazer a trilha. Já era 1 hora da tarde ali, né? Até chegar o acampamento, que é o primeiro acampamento que a gente fala que é o O1 lá, foi umas 4 horas, 3 horas e meia de subida, mais ou menos, né? E nisso a gente Subida cansaço. tranquila, Roberto? Até aí, uma Assim, subida. a subida ela foi tranquila, mas questão de controlação de respiração, né? A gente evitava conversar um pouco ali, porque a minha respiração eu tentava controlar ela, né? Mas a subida foi tranquila, né? Aí quando a gente chegou nesse O1, começou uma pancada bem forte de chuva, e já eram umas 4, 5 horas da tarde, mais ou menos, né? E daí a gente procurou um lugar que é abrigado por mato, né? Para a chuva não bater na barraca. A gente fez a montagem da barraca ali, tudo certinho. Ela fez ainda a montagem da barraca. Aí a gente entrou dentro dessa barraca, esperamos ali anoitecer, porque ali estava tudo nublado e a gente não conseguiu ver o pôr do sol de 2025, né?
E falamos, então vamos ver pelo menos o nascer, né? E fazer nossas preces lá em cima, fazer todo o projeto para 2026, tipo um plano, sabe? Uma meta. Sei. Aí, Visualizar o que vai fazer, planejar, essas coisas, né? exato, exatamente, né? Fomos dormir ali pela parte da tarde mesmo, né? E o nosso planejamento era acordar às 3:30 da manhã. E enquanto a gente dormia, apareceu uma terceira pessoa. Ela já havia experiência com montanhismo, já conhecia ali o Pico do Paraná, porém fazia tempos, né? Que ele não subia, né? O Fábio, no caso, né? Tá. Começou a conversar com o Fábio, minha companheira ali, e para perguntar mais sobre como que funcionava o montanhismo, se ele conhecia, a gente trocou, fez uma troca ali de alimento, que no montanhismo existe essa troca, né? Você fortalece a outra pessoa ali de alguma forma, tanto com informação até tanto com alimentação. E ele também não estava com muita alimentação ali junto, né? Então a gente fez uma troca ali, demos umas frutinhas e aí dormimos. No que a gente dormiu, acordamos ali às 3:30, né? Ele veio até a nossa barraca perguntar se a gente estava acordado. Tava bem sereno, bem chuva, assim. Aí eu coloquei, vesti minha calça, né? A minha calça, ela tava molhada. Eu deixei ela embaixo de mim enquanto eu dormia para poder o meu corpo secar ela, de alguma forma, né? Porque enquanto a gente subia, ela estava dentro da bolsa e acabou molhando tudo. Aí começou uma trilha de noite. A trilha de noite ela é até boa porque você não consegue ver os penhascos. Quem tem medo ali de altura acaba não se frustrando tanto por conta do penhasco, né? Eu, antes de sair, eu tomei um gole de iogurte. Não pode, né? O certo é tomar água, alguma coisa Ah, é? nutritiva. O iogurte ele fermenta no Ah, corpo. Quando entendi. ele vai começar a fermentar. E enquanto eu subi os grampos, porque para fazer os grampos você tem que fazer força, né? Os grampos são partes metálicas que ficam fixadas, que o pessoal coloca nas pedras, que são íngremes, Ah, né? tá. Não tem como subir andando. Então a gente sobe escalando, como se fosse uma escada mesmo, sabe? Sei. E a gente, utilizando esses grampos, fez o iogurte fermentar. Aí eu comecei a vomitar um monte. E essa terceira pessoa, que era o Fábio, que estava ali junto com a gente, ele viu que eu estava mal. Então ele ficou ali acompanhando eu o tempo inteiro, né? Falando, ó, respira, né? E enquanto a minha companheira, ela já estava subindo, né? Ela já estava lá, já estava quase metade do caminho. E isso é um errado, já começou ali errado, né? Porque se você começa uma coisa junto, você tem que acompanhar junto até o final, né? Claro, É uma claro. questão ali do seu companheirismo, né? E daí ela Um já ajuda o tava outro, né? um Pra ajuda o se tiver outro, algum né? problema. Exatamente. E ainda, tipo, esse Fábio ter aparecido ali foi Deus, né? Porque, tipo, se talvez ele não tivesse aparecido, ela teria ainda subido sozinha, né? Mas, enfim. Aí ele fez todo o senso do companheirismo ali, perguntava, me dava motivação, vamos conseguir, vamos subir, falta pouco. Aí quando eu comecei a vomitar, tinha um casal junto com a gente, né? E esse casal, eles viram passando mal também. Eles estavam numa cadência ali também deles, que não sei se era a primeira trilha deles, né? Mas eles estavam numa cadência igual a mim e tomando todo o cuidado, né, para não escorregar, porque as pedras estavam bem escorregadias, por conta da chuva, teve chuva, né, durante a noite, garoas, enfim. E aí eu conseguindo subir, 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 ele falava para ir na frente, aí como eu estava bem debilitado, cansado, eu parava e ficava respirando, né, ficava respirando ali, controlando a respiração, o casal passava pela gente, daí quando eu começava a subir, eu passava pelo casal, aí eu parava, respirava, né? Chegamos no topo. E ela já estava lá em cima, já estava uns 30 minutos e eu tinha chegado, né? E todo momento também ela estava com minha faca, porque eu deixei com ela para, né, caso ela tenha medo de mim, né? Vai que não conhece muito bem, então eu deixei para ela, né, não ficar com medo. Aí ela tinha guardado lá embaixo de uma pedra e tudo mais, essa faca, e ela estava com minha blusa e tudo mais, né? Aí eu cheguei com ela, a gente sentou lá, conversamos, fizemos nossos projetos, nossos planos ali. Eu fiquei ali uns 10 minutinhos, aí ela começou a sentir frio, bastante frio. Só eu estava carregando o bolso. Ela não estava carregando o bolso, ela Ah, estava apenas com a lanterna e com essa minha faca, né? Olha, tinha a bolsa, vamos dizer, uns 2 quilos mais ou menos, assim. tá. Não estava pesado, tava com um pouquinho a coisa assim, sabe? Aí eu peguei, cumprimentei o Fábio, agradeci ele por ter me acompanhado ali e tudo mais.
E ele falou, não, tudo bem, ó, eu vou fazer outra montanha e qualquer coisa eu chegando, eu alcanço vocês, né? Eu falei, não, tudo bem, a gente já vai descendo que ela tá com frio, né? Aí ela pegou as coisas, colocou dentro da minha bolsa, a faca, né? Me entregou a blusa também, que ela pediu minha camiseta emprestada, eu emprestei minha camiseta e ela me lançou a blusa. Aí a gente começou a descer. No que a gente começou a descer, a gente já tinha se perdido. A gente já começou a se perder ali, né? Porque a, Na a descida. trilha é meio complicada, é fácil se É, perder trilha é lá? meio complicado. A gente fica em cima, a gente tem que passar por algumas pedras. E à noite, Sei. a visibilidade dessas pedras não é tão visível. Então a gente não sabia corretamente qual é o lugar por onde a gente tinha passado. Aí a gente ficou dando volta ali em círculo para ver onde que era, em cima das rochas, né? Para ver onde que era a passagem para a saída. E nisso, enquanto a gente ficava ali em círculo, desceu esses três montanhistas, né? Esses três montanhistas haviam descido. Aí a gente perguntou, vocês sabem qual que é a rota, onde que desce aqui realmente, né? Daí eles falaram, não, sim, com certeza, sabemos. Aí passou dois, até então, enquanto a gente estava descendo, eu estava na frente dela, né? Aí passou dois montanhistas na nossa frente, ela foi acompanhando eles, né? É, ela foi acompanhando esses dois, e um ficou atrás de mim. Aí eu descendo esses grampos que eu falei, né? Eu com todo cuidado, porque eu estava numa cadência mais lenta, como eu tinha passado mal, né? Eu ainda estava numa cadência bem lenta, de respiração e tudo mais. Eu tinha vomitado bastante, né? Só líquido, só líquido. Eu não comi muito. Aí esse terceiro cara que estava atrás de mim, ele passou por mim, né? Ele viu que eu também estava lento. Aí ele passou por mim e continuou acompanhando a trilha. E nisso que ele continuou acompanhando a trilha, eu descendo os grampos ainda, eu já tinha perdido eles de vista. Mas eu ainda vi a trilha. Falei, não, vou alcançar, né? Nisso que eu vou alcançar, eu ainda parei um pouquinho, contemplei a paisagem ali, dei um grito de felicidade. Falei, nossa, paisagem linda, né? E continuando descendo a trilha. Até que um momento que eu cheguei numa bifurcação. No caso, seria tipo um lado para a direita e um lado para a esquerda, Que né? os dois Quase, pareciam que eram trilhas, que eram caminhos possíveis, que assim, é eram isso? trilhas, caminhos mesmo, né? Aí eu Sei. fiquei, putz, será que eu vou direita ou será que eu vou esquerda, né? Muito lento, tinha passado mal. Essa minha companheira falou, ó, você tá muito lento. Então ela vou ir na frente. Aí eu pensei, não, você vai na frente, mas se você me perder de vista, olhar para trás, eu pensei, não, ela vai esperar, né? É. Aí foi totalmente ao contrário, né? Porque a regra do montanhismo é não se separem, fiquem sempre juntos, né? Mas enfim, quando a gente estava subindo, eu estava utilizando o celular, né, para escutar música, gravar alguns vídeos, e isso está totalmente errado, porque eu não estava com o GPS ligado. Importante, né? Meu relógio ele estragou após eu ter entrado numa piscina com cloro. Aí ele foi totalmente para a fita. E aí eu fiquei sem relógio, então eu só tinha noção do tempo mesmo pela posição do sol. O meu celular, ele havia umedecido a entrada do carregador. E eu botei para carregar e ficava naquela entrada umedecida. E nem É. acendia ele, né? Só aparecia uma gotinha, né? De, e o celular zerado de bateria. Eu falei, pô, não tem nem motivo para levar. Eu mesmo vou apreciar a paisagem ali, né? Ele pensou que, porque ele me conhece, ele sabe que eu ia procurar ele, né? Tanto eu quanto a minha família. Mas devido à questão ali da menina, né, Tudo mais. ter abandonado ele, E enfim, deixado ele para frente, ele pensou assim, e eu também pensaria, ela não ia perceber que ele tinha desaparecido. Ela ia seguir a trilha, provavelmente ela ia embora e ele estaria por conta. Então, teve o agente ali, que foi o Fábio, que realmente colaborou muito para que as buscas começassem de imediato. Porque se não fosse ele ter dado conta da falta do Roberto, sabe que ele chegou no acampamento e ele viu que eu não estava lá, né? Ele acampou do lado da gente. Então ele falou, cadê o Roberto? Daí ele falou, ué, não sei. A guria falou, ué, não sei, tá, não chegou ainda, acho que se perdeu. Aí ele falou, como assim? Você não acompanhou ele, não sei o quê? Cara, E a gente, quando a gente subiu lá em cima, a gente falou, ó, acompanha, porque você subiu sozinha. Então é para descer, é para descer junto. E ela desceu sozinha. Nem você. aí se encontra, que eu achei Ah, meio estranho, né? na A sua verdade, história, assim, claro que tem que ser contada, né? Mas eu achei meio sem eu, propósito, assim, tão cedo, né? Quando vocês se encontram. esse encontro.
Na verdade, foi uma oportunidade que eles aproveitaram. Porque aquela bolsa que eu tava, que eu fiz toda a trilha, era dela, era uma bolsa Ah, era que ela, dela? Era uma mochila? a mochila era dela, a avó Tá, dela, ela deu para ela também, né? E tava com o chapeuzinho, aquele chapeuzinho verde, tava dentro da bolsa, o sei. óculos que tinha lá, tava dentro da bolsa, um brinco dela também, de pena, lá tava dentro da bolsa. E eu sou uma pessoa que, assim, tem gente que falaria, ah, por que que não tacou fogo? Cara, eu não Não, que gostaria que isso. tivesse uma coisa dessa, tá ligado, comigo. Então, tipo, e eu sou uma coisa que não é meu, eu vou devolver. Eu sou justo. Não é meu, eu não vou pegar, não vou ficar comigo. Então, tipo assim, eu ia E devolver vai para ela ficar, de qualquer forma, e também ficar guardando rancor não vai te acrescentar nada, cara. Não mas perdoar. devolução. É. A vingança é plena, mata a alma e veneno, né? Seu Isso. Madruga. Seu O seu Madruga. Madruga já é o grande filósofo Seu Madruga. É ele mesmo. Exatamente. Mas assim, eles aproveitaram esse gancho e eu já aproveitei também para poder entregar, porque não é meu. Então, Claro. não faz sentido ficar comigo. Por isso que aproveitaram a oportunidade ainda de tudo isso daí. E também para, tipo assim, o pessoal, vai ficar na amizade, vai ficar na amizade. Quebrou minha confiança. Quebrou minha confiança e já era, cara. Perdoar Aí é você me. diferente, E perdoar é ela foi a diferente primeira pessoa que fez de isso. conviver, né? Você pode perdoar a pessoa e não querer conviver com a pessoa. Eu acho que faz parte, né? Exato. E ela foi a primeira pessoa que fez isso na vida, entendeu? Então, tipo, foi até de lição pra mim, né? A gente terminar ali com ainda. Ela perguntou: posso te dar um abraço? Eu falei, cara, não. Vamos terminar aqui com um cumprimento de mão, e aqui o nosso ciclo se encerra. Também foi um desfecho que o pessoal, todas as pessoas queriam também, né? Falei, cara, amigo da onça, né? Então. Mas Tem um enfim, não encerramento, pelo menos, né? Todo mundo queria pelo menos saber o que ia acontecer nesse reencontro. E na tua cabeça. Mas eu não fui reflexivo nem nada, eu só queria entregar a bolsa dela mesmo e voltar para casa, abraçar minha família novamente, porque é o que me deixa mais feliz, assim, é o meu estilo de vida. Mas pelo que eu entendi, você não conhecia ela também há muito tempo, não era uma amiga de longa data também, Não, ela né? era uma amiga, dá para dizer mais colega, assim, do que amiga, né? Eu descobri quem realmente era a persona dela, tanto é que depois que a gente terminou, se nada disso tivesse acontecido, depois que a gente tivesse terminado a trilha, eu ia falar para ela, ó, você é uma pessoa que não quer companhia junto comigo. Entendeu? Porque pelo que você falou, ela falou muita coisa que magoaria meu sentimento. Ah, então ela falou, ninguém se importa com você, ninguém deve se importar, eu tenho pena da sua mulher, Eu vi esse você, vídeo, eu vi esse vídeo. você é chato, você fala muito. Ela falou Mas mal. quando ela fala tenho pena da sua mulher, o quê? Sua namorada? O que que é? Não, ela falou futura mulher, né? Tipo, Ah, numa você hipotética. Ah, tá. é ética, sabe? Então, tipo, ela foi falando isso daí, foi aqui, ó, um ouvido aqui, e eu só concordava, porque, assim, É, quando era, assim,